Vamos lá, então agora dessa vez a gente vai testar desse lado de cá. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, se vocês estão me vendo bem. Opa, opa! Então, primeira coisa, se estão me vendo bem. Daqui a pouco a Tati vai entrar. Infelizmente deu um probleminha lá no perfil da Tatiane. Aê, uhul! Oi, tudo bem? Então, aí deu um probleminha lá no perfil da Tati. Não deu para as pessoas me enxergarem. Alguns ouviam, outros não. Mas, muito bem, Camila. Ótimo. Bom, agora é só esperar a Tatiane chegar para ver se não dá o mesmo problema, né? Porque é meio chato, né? Eu tô bem aqui na sala, ela tá bem ali no quarto. Qualquer coisa, todo mundo lá pro quarto. Porque eu acho que o quarto dá pra ver bem. A nossa sala é pequena, sabe? Eu acho que não cabe todo mundo. Então no quarto tem um em cima do guarda-roupa, outros embaixo, dá pra ficar tranquilo. Ótimo. Oi, Meire, boa noite, legal. Meire é minha amiga assim de infância, sabe? Quando eu era catarrento ainda, a gente brincava junto. Noite, povo de Deus, noite, Isabela. Isabel. Então, agora a Tati está dizendo, me chama. Tati! Amor? Oxe, como é que eu te chamo? É você que solicita aí, ó. Volta lá no início e faz assim, solicitação. Aqui é bom por causa disso, ó. Chama a Tati. Como é que eu chamo a Tati, João? Convida a Tati para participar. Eu também quero. Deixa eu ver aqui, Tatiane. Esse. Será isso? Tá aguardando ela. Amor, tá te aguardando aqui. Gente, já começa a primeira live do ano, já dando... Cara, não, mas esse pessoal do Instagram sabe tudo. É eu que tenho que chamar o outro, né? Ele é gritado aqui não, ó. Caramba! Não, amor, o negócio é que esse pessoal jovem, assim, mais descolado, eles sabem, a gente que é mais velho, né, amor? A gente fica parecendo a tia do WhatsApp catando assim, ó. Cara, que feio. Aí, agora tá todo mundo falando, aê, ó, finalmente. Eu acho que o defeito era no teu celular, amor. Quê? O defeito era no teu celular. Tá bom. Então, gente, dessa vez, depois eu tava explicando lá no perfil da Tati que tava dando errado, que uma das exigências minhas para que a Tati continuasse fazendo as lives dela era que a primeira live do ano fizesse comigo. Poxa, gente, eu tenho que ter moral, sabe? Pelo menos nisso, na minha esposa. E aí, já estavam começando a marcar algumas lives com ela. Aí me bateu um ciúme da gota. Eu falei, quer saber? Pode até fazer live, mas a primeira tem que ser comigo. E de preferência até amanhã. Até amanhã seria até amanhã mesmo. Ela falou, não, se quiser a gente faz hoje. Então, beleza, vamos fazer hoje. Pois é, gente. Aí eu tive que, não, tem que ajeitar um jeito de fazer hoje. Não teve nem muita programação, não, mas eu tinha que fazer essa live de parto com vocês, porque todo mundo quer saber como é que foi, como é que tudo aconteceu e tal. E como eu brinquei com vocês, né? Desde que eu pari, nunca mais aqui eu apareci, né? Eu fiquei reclusa. Pior. Eu fiquei... O meu resguardo, eu entrei dentro do buraco, assim, ó. E fiquei, aí tava aparecendo só aos poucos. Agora que eu vou voltar com tudo. Então, agora uma coisa interessante, já começando a falar de parto, é bom a gente começar, né, amor? Porque tem um horário, daqui a pouco o Instagram bloqueia, já acabou o horário, já não dá mais tempo. Então, já vou começar falando aí. Alguém perguntou assim, ele é sanguíneo? Já vou falando. Não, ele é melancólico. E com essa troca aí do perfil, eu já não gostei, que eu fiquei embaixo e eu não sou mais anfitriã da live, né? Eu queria estar em cima e eu queria ser anfitriã da live. Então, assim, esse negócio, assim, eu sou a colérica da história. Então, assim, meu negócio era, eu queria estar em cima e comandando a situação. Aí agora mudou, o jogo virou, né?
Vira o Então, celular de assim, cabeça para baixo. não, não dá. Então vamos falar de parto, né, gente? Vocês me perguntam sempre, né? Como é que foi essa escolha do parto domiciliar? Assim, a gente não escolheu. A gente não escolheu, assim, nunca teve nos nossos planos enquanto casados, ó, a gente vai ter tantos filhos e a gente vai ter filho em casa. Nunca existiu isso. A gente nunca nem sequer tocou nesse assunto. Os planos da gente foi, vamos ter os filhos, né? Primeiro a filha Clarice, hospital, tudo normal, SUS, todo aquele protocolo, o Walter de fora, né, amor? Sim, E e o mais engraçado, porque como era SUS, então a gente recém-casado, logo em seguida, né, amor? A gente casou, um ano depois já veio a Clarice, né? aham. Então, cru de tudo, a gente não sabia. A Clarice ainda não tinha ensinado a gente a ser pai nem mãe ainda, a gente estava cru de tudo. Maria de primeira viagem. Aí Marido de quando. primeira viagem, amor, é pai. Tá. Gente, foi mal aí, pai de primeira viagem. Enfim, casais de primeira viagem. Tá bom, obrigado. Aí depois veio Bernardo. Bernardo, para mim, foi o choque, foi começar aí. Antes de ele vir, a Tati já começou a ter uma certa simpatias, né, amor? Pelo parto humanizado. E sabia que, mesmo na condução do parto do Bernardo, alguma coisa estava errada. A gente conta detalhes, amor? Não, assim, Obrigado. é, é porque assim, teve o parto da Clarice, que foi pelo SUS, né? O Walter não viu, ficou de fora, foi sozinho. E no parto do Bernardo já tinha, né? Eu tive médico particular, já tinha hospital particular, então o Walter podia acompanhar. Só que foi o parto show de horrores, né? Eu falo que aquele parto foi o parto show de horrores. Tudo que não é para acontecer com uma mulher de parto natural que não precisa daquilo, aconteceu comigo, né? Assim, ocitocina, aquela situação, levar para centro cirúrgico, o médico faz força, mãe, faz força, mãe, faz força. As pernas lá em cima daquele negócio lá, tremendo, igual vara verde, né? E assim, e tem uma coisa um abre aspas aí, que eu tenho que fazer, né? Ah, meu Deus do céu, não. Claro que eu tenho que fazer, né? Que eu não posso passar vergonha sozinha. Então, assim, estava eu lá no meio da dor, né? O médico mandou colocar ocitocina, eu brava, 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 porque eu não queria ocitocina. Eu sabia que aquilo não era para colocar em mim. E aí eu comecei a virar, né? O fuzuê lá dentro da sala, falando, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E aí as enfermeiras começaram a olhar para mim, o Walter começou a olhar para mim. E aí eu me senti meio que acuada naquela situação, botei o braço assim e falei, então coloca isso aí, né? E aí ela colocou e aí começou a ficar horrível, né, o parto. E eu comecei, desse jeito eu não vou conseguir, desse jeito eu não vou conseguir, desse jeito eu não vou conseguir. O Walter, para me dar aquele ânimo, né, ele pegou e falou assim, amor, se eu conseguir, você vai conseguir. Aí eu olhei assim para ele, tipo, como assim se Gente, conseguir? gente, parou. O centro cirúrgico parou. As enfermeiras pararam, olharam para mim, a dor da Tati parece que sumiu no momento, estava apertada. Que, quando eu falei, se eu conseguir, vocês não vão conseguir? Pararam, todo mundo, buf, olharam para mim assim. Continua, amor, agora. Aí ele pegou e olhou para mim assim, eu parei 3, né? Aí eu olhei assim, mais assustada ainda. Aí ele pegou assim, foi 3 pedras nos rins. O pessoal disse que é parecido. E aí, gente, foi horrível, assim, porque, tipo, foi uma situação super constrangedora. A gente não deu ibope pra ele, eu fiquei com raiva. E aí continuou a rolar o parto, entendeu? Foi uma secada tão feia que ali mesmo eu queria me colocar debaixo da cama, sei lá, de qualquer lugar. Mas até que tudo bem, foram só 3 pedras nos rins, não doeu muita coisa, não. Pois é. E aí o Bernardo nasceu, né? Bernardo nasceu daquele jeito bem com falta de ar, né? E o pessoal, o médico pegou, já saiu levando ele. E eu falei assim, Walter, corre atrás do Bernardo, corre atrás do Bernardo. O Walter foi atrás do Bernardo e eu fiquei só lá, né? No hospital. E aquela sensação de que merda.
A minha sensação era essa, meu filho tá bem, mas que parto merda foi esse aqui, né? E Uhum. aí, daquele dia em diante, eu fui para casa, tive um resguardo não muito bom, porque você fica com os resquícios, né, de um parto que não precisava daquilo. E aí eu falei assim, o terceiro parto não vai ser assim. E aí eu botei aquilo na minha cabeça e ninguém tirava mais. É, Não vai ser. nesse tempo aí, era só um parêntese rapidinho. Nesse tempo estavam lançando o Renascimento do Parto, o filme Renascimento do Parto. E esse filme foi meio que conseguiu abrir minha cabeça, né? Porque homem tem aquela sensação assim. Eu acompanhei o parto do Bernardo lá de perto e vi todas as intervenções que foram feitas. Eu estava acompanhando lá, mesmo falando besteira lá, eu estava acompanhando. É bonito para o homem que fica de fora, sabe? E mesmo vendo aquela coisa que faz com a sua esposa, é meio estranho, principalmente partos normais lá, né? Que eu acho que estava mais para normal do que tudo. E depois retiraram o Bernardo com a boca inchada, né, amor? É roxa. E eu consegui segurar o parto inteiro em pé, normal, tranquilo. Não me deu vertigem, não fiquei Nem amarelo, desmaiei. nem nada. Nem desmaiei, pois é, nem desmaiei. Já estava, eu acho que meio que provando a minha capacidade de ser parteiro, né, amor? Só que o pior foi quando pegaram o Bernardo, tiraram da frente da Tati e levaram lá para uma enfermaria lá do outro lado. Lá a Tati só falou assim, amor, me deixa aqui e vai ver o que estão fazendo com meu filho. Lá vai o Walter atrás, né? E aí já foram logo esfregando o Bernardo, colocando ele num lugar lá frio, gelado, e esfregava e botava um tubo dentro do nariz e colocava só o tubo, socando, socando, colocando cada vez mais. E aquele negócio foi me dando agonia. Eu vendo meu filho chorando, roxinho lá daquele jeito, enfiando um monte de tubo no nariz. Aquilo é que me deixou mal. Aquilo me deixou muito mal. E, e eu não queria muito mais aquele tipo de parto para os meus filhos. Então, por isso que tem uma diferença muito grande entre Clarice e Bernardo, né, a idade, e depois o Bernardo e a Catarina, a gente deu uma parada um pouquinho justamente por conta disso. E lá, nessa parte da preparação do Bernardo, foi o que me chocou muito, me chocou bastante mesmo. Coisa que, já como o renascimento do parto, foi que me abriu a cabeça a essa nova possibilidade de ter um filho em casa, o parto em casa. Aí eu trabalhava numa rádio aqui na Arquidiocese de Brasília, lá de Brasília, e, e aí eu convidei, né, uma mesa redonda. Eu apresentador, eu era só o produtor, né? Aí teve apresentador. Como era o nome das duas? Amor, eu esqueci o nome delas. Era Karen Cupertino. Karen Bertino e a Érica de Paula. Érica de Paula. As duas que eram as bambambãs lá desse filme, né? Eu acho que ela, não sei se era Era a produtora. Érica. A Érica ajudou a produzir o filme. Isso, junto com o ex-esposo. Mas, enfim. Então foi uma mesa redonda. E aquilo ali, e já que era eu que estava produzindo, me abriu demais a cabeça para um parto normal, um parto natural. Então a gente pensou, a Tati já queria mesmo, se tivesse um outro filho, que seria um parto normal, um parto em casa, talvez, né? Não, mas não, ainda não cogitava Sim, parto em casa. A gente estava cogitando a casa de parto. Nós chegamos até a sim. visitar a casa de parto. E Aham. assim, na minha cabeça era o seguinte, como eu falei assim no story, eu falei assim, eu sou enjoada, gente, eu sou chata. Então, assim, eu sou o tipo de mulher que eu seria dessas que tem cheia de dedos com questão de parto domiciliar. E a segurança, e eu não gosto muito dessa coisa em casa, me parece coisa de hippie, me parece coisa de gente natureba, me parece. Eu não gosto dessa vibe. Então, assim, se fosse pela minha cabeça, eu nunca iria ter um parto domiciliar. Então, na minha ideia, com o parto da Catarina, era ir para casa de parto. Porque a casa de parto, embora eu tivesse um parto natural, o Walter poderia estar lá comigo, eu teria a ambulância, eu teria as parteiras lá, as enfermeiras obstetras, eu estaria num ambiente que me dá uma certa segurança, né? Porque o que a gente quer é que essa questão, a segurança. E na cabeça de quem é ignorante como eu era,
Parir em casa era colocar eu e meu filho numa falta de segurança, entendeu? Em risco. Só que aí o jogo virou, né? Uhum. A Catarina, ela foi uma das gestações mais extensas que eu tive, né? Passou de 41 semanas e estava chegando 41 semanas mais 3. E aí, quando foi chegando 41 mais 2, eu já não estava aguentando mais. E aí foi o dia que eu pedi o Padre Will, que falei, Padre, reza por mim, para essa menina vir logo, porque eu já não aguento mais. E aí a gente já, a casa de parto já não ia aceitar a gente e tal. E a gente já estava preocupado, porque lá só aceita até 41 semanas. E foi aí que começou o trabalho de parto e a gente falou, então vamos chamar a doula, vamos para a casa de Uhum. parto e tal. Aí eu falei, amor, vai levar as crianças na casa da sua mãe. Se a E gente morava Walter numa foi. outra cidade, era a mãe da Tati morava numa cidade, eu acho que era uns 5 quilômetros mais ou menos. Era perto, não era tão distante, não. Só que de eu pegar as crianças, levar para casa da mãe da Tati, depois eu passei rapidinho na casa da minha mãe e ia voltar. Ah, só foi esse período, gente. Não deu pra esperar tanto, não. A menina parece que queria nascer antes do tempo. E, na verdade, era o tempo dela. A gente não sabia qual era o tempo, né? Você já tinha ligado pra Dola? Não, aí nessa história eu tinha ligado para a doula para ela Ah, ir lá para casa, né, para a gente ir todo mundo junto para casa de parto e tal. Só que daí, enquanto o Walter foi levar as crianças na casa da minha mãe, eu falei assim: ah, eu vou tomar um banho antes de eu almoçar, que aí eu almoço e vou para a maternidade, para casa de parto e fica tudo certo, né? E aí nesse banho eu apaguei todas as luzes da casa, não tinha ninguém lá, e eu peguei e fui pro banheiro. Liguei o chuveiro bem quente. Coloquei as costas embaixo, assim, para a água bater bem nas costas. E aí eu senti uma dor bem fraquinha, sabe? Era tipo como uma cólica menstrual, era algo bem bobinho. E aí eu fui no banheiro, eu comecei a. Eu lembro que eu sussurrava uma música no banheiro, fechei os olhos e comecei a pedir que a Catarina viesse naquele dia. E comecei a desejar que o parto acontecesse, né? Só que para mim, o parto ia começar naquela hora e ia terminar tipo umas 8 da noite. E aí eu fiquei no banheiro, eu fiquei uma meia hora no chuveiro, assim, ó. E tava tudo tão bom lá embaixo, eu senti aquela cólicazinha e tal, e fui, uma dor tão fraquinha. Quando eu desliguei o chuveiro, aí o banheiro começou a esfriar, né, que lá tava bem quente, aquela fumaçando, assim, de água quente. Eu desliguei o chuveiro, dei 2 passos, peguei a toalha. Quando eu abro a porta, aquela dor, sabe? Bem forte, que as pernas da gente chega a treme. Aí eu falei, cara, isso aqui não tá normal. Deixa eu ir pro telefone. Eu já fui meio que ruim pro telefone já, com dificuldade de andar. Liguei pra mãe do Walter, né? E para ligar pra mãe do Walter, como ela é uma senhorinha, eu fiquei segurando as contrações para poder não gritar no telefone, para poder não assustar a mãe do Walter. Eu falei, Dona Irã, Walter tá aí? Aí ela, não, minha filha acabou de sair. Então tá bom, ela tá com dor, né? Eu tô, Dona Irã, eu vou deitar, tchau. Sabe? E aí, toda essa coisa, e aí fui pro quarto. No quarto eu já tava assim, agoniada com a dor, com a dor. Quando eu escutei o portão abrindo, eu falei, ufa, Walter chegou. Aí Walter já chega, né? Todo animado. Vamos, amor, pra maternidade, vamos. E eu naquela situação, né? Já tava sem roupa. Walter foi pegando uma roupa e vestindo em mim. E eu olhei para ele assim e falei assim, não vai dar tempo não. Aí ele falou, não, amor, vai dar sim. Foi pegando a bolsa, né? Vai dar tempo sim, vamos. Eu olhei para ele de novo e falei, não vai dar tempo. Aí ele, vai, amor, vai dar tempo. Eu falei, não vai dar tempo, liga para a doula agora e fala para ela ir para casa de parto direto, não vim para cá que não vai dar tempo. Ele, tá bom. Pegou e foi lá ligar para a doula. Enquanto ele estava no telefone, eu senti nas contrações. Aí eu peguei e falei assim, Walter!
Não, gente, um parêntese rapidão. Não era esse aí. Sabe aquela personagem lá do Exorcista? Uau, que virava assim o pescoço, assim, 360 graus até voltar no mesmo lugar, era desse jeito. Oh, Walter! Tipo assim, sabe? Eu acho que era meio assim. Walter! É, ele gosta de me Horrível, zoar, tá bom. horrível, gente. Pois é. Vocês imaginam como que é uma mulher quando ela está em franco trabalho de parto, ela fica brava, ela fica assim, né? Ela é capaz de quebrar a mão de uma pessoa, né? Oh, isso é ameaça, é? Ah, pois é. Aí, Walter foi ligar e eu chamei ele, né? Quando ele veio, eu peguei e falei assim, ó, não vai dar tempo, a bebê vai nascer. Ele falou assim, não vai não, eu vai nascer aqui. Aí ele olhou assim e falou assim, o que é isso? É o tampão? Aí eu falei assim, que o tampão já saiu há muito tempo. Aí ele olhou de novo e falou assim, caraca, tá coroando. Aí já saiu correndo pro telefone de novo, ligou pra Dolo e falou assim, Adele, tá coroando, o que que eu faço? Aí ela, vai lá e segura tua filha. E aí desligou o telefone. Nesse segura tua filha, o Walter correu no banheiro, encheu uma banheira com a água quente, correu, pegou uma toalha branca. Ele assistiu muita novela, sabe? Aí ele Sim, pegou uma toalha claro. branca, pegou a banheira, e eu olhando aquela situação, né? Aí, na hora que já veio o expulsivo, eu já fiquei num lugar certinho lá. Walter inventou de pegar a minha perna assim, e abrir um pouquinho, assim, mexer na minha perna. Ah, Eu olhei pra ele assim, virando a cara, igual a mulher do exorcista, como ele falou, né? Falei, tira a obrigado. mão da minha perna! E aí veio o primeiro puxa, a bebê nasceu, né, assim, até aqui. Aí ela ficou até aqui, ó. Ah, foi a coisa mais linda, gente. Aí ficou até aqui. Aí volta e disse, você se assustou, não foi, amor? Foi, porque como ficou pressionando aqui, então, na minha cabeça, né? Poxa, como é que ela tá respirando? E eu só segurava aqui, então ela ficava assim com a carinha virada para cima, né? Apertando aqui. E eu comentava com a Tati, Tati, tá meio que apertando. Ela falou assim, calma, que ainda. Gente, imagine essa situação, essa conversa entre eu e a Tati no momento do parto e no momento do expulsivo. Então ela foi hiper calma, estava me conduzindo, na verdade, a gente entrou num clima maravilhoso entre eu e ela. E aí, esse ainda é da Catarina, né? E aí ela ditou, falou, ó, calma aí que ainda vai vir mais uma. E quando ela estava presa aqui, ela ainda encolheu isso aqui, deu uma virada e blup, foi, nossa, foi a coisa mais linda. Linda, linda, linda de... Porque... eu posso contar o resto, amor? Agora minha versão, desculpa. Pode. É que quando a gente segura a criança, lá nesse acidente, né? No caso foi um acidente. Então, quando a gente segura a criança, a emoção é tão grande para o pai, principalmente, porque está pegando a encarnação do seu amor com a sua esposa, entende? Eu queria que vocês entendessem isso. E essa encarnação do amor está ligado ainda à sua esposa, não há palavras para homem, não. E a gente, quer dizer, no meu caso, eu chorava, eu sorria, eu beijava, eu falava, seja bem-vinda, Catarina, e beijava aquela menina cheia de vernix e sangue, e água, e enfim, era uma emoção indizível, de fato, não tem palavras para descrever. E o que eu lembro muito é que eu ainda passei pelas tuas pernas, não foi, amor, a bebê, para que a Tati ainda segurasse também. Então, e depois eu via eu, a Catarina ligado ainda a Tati, entregando para a Tati. Nossa, que dali. Homens, eu acho que se falta amor entre você e sua esposa, eu acho que um parto natural desse jeito não tem como a gente, sei lá, ser indiferente a isso. É uma coisa muito, muito maravilhosa, principalmente para o homem. O homem se sente muito mais pai, se sente mais responsável por aquilo que está sendo colocado ali. No meu caso foi isso, amor. Desculpa aí, vai lá, continua. Isso. E assim, quando a Catarina nasceu, assim, era
um sentimento que eu não sei descrever para vocês, assim, se eu for falar assim, que eu sei esmiuçar aquilo que eu senti, eu não sei. Era parecia assim que eu tinha ganhado um prêmio, parecia que tinha sido assim. Eu nem sei, nem no dia do meu casamento eu fiquei tão feliz, tão radiante como foi, como aconteceu. Assim, a neném nos meus braços, só eu e o Walter, não tinha médico, não tinha enfermeira. Foi no susto, mas a neném estava ali, ela rosadinha, sabe? Era Ela nem bonito, é bonito. chorou, ela ficava a coisa mais bonitinha assim no meu colo, e eu fiquei com ela no colo. O Walter correu para ligar para a doula de novo. Foi. Aí ligou para ela e falou assim: Adele, nasceu. E agora? Aí a Adele pegou e deu um número de uma parteira para ele. Aí ele desligou e ligou para a parteira. Ele ligou para a parteira, contou o que estava acontecendo. A parteira falou assim: Você tem um cadarço, um fio dental Foi. aí? Aí ele falou: Tenho. Aí ela pegou e falou: Então você vai lá, você vai contar tantos palmos do cordão umbilical lá e vai amarrar. Você vai clampear, né? Que é o termo correto. Mas você vai amarrar. E aí volta, pegou o primeiro sapato que ele viu dele lá, ele arrancou o cadarço, Eu tava foi lá. caçado nele. Aí quando ele chegou no quarto, a placenta já tinha nascido também. E aí eu peguei, ele pegou e amarrou, né? E aí ele já deu o jeitinho de arrumar um lugar para placenta, Foi. arrumar um lugar para neném, me deitar. E aí ele falou, agora eu vou ligar pro SAMU. Mas assim, tudo muito tranquilo. A gente, na hora do Foi. expulsivo, eu já não sentia mais dor, a dor da contração mesmo, eu não sentia mais. Então eu estava muito calma, assim, como eu tinha lido muito, eu consegui conduzir bem, falar para ele o que estava acontecendo, ser calma, esperar, ligar. Não, não foi aquela coisa assim de medo, de todo mundo tremendo, de que está acontecendo? Não, foi tudo muito tranquilo, tinha uma paz muito grande assim no ambiente, uma cumplicidade entre eu e o Walter muito grande. E aí, quando ele ligou pro SAMU, aí ele veio, ficou esperando, e a gente ficava o tempo todo se olhando, não era, amor? Era. Agora, o engraçado, eu vi um comentário agora há pouco falando de coragem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que quando a gente comenta sobre isso, fala, nossa, mas vocês são muito corajosos, vocês são muito corajosos. Às vezes, algumas falam corajosos com uma certa irresponsabilidade. Não tinha irresponsabilidade nisso. E muito menos foi coragem também, não. Eu estava com medo, estava tranquilo por causa da tranquilidade da Tati, mas era assim, gente. Presta bem atenção. Não tinha uma terceira pessoa. Era eu e Tatiane, só. Ou a gente fazia a coisa, ou fazia, sabe? Não tinha uma outra opção. Ou fazia. Não dava pra gente ligar pro SAMU, porque a coisa já estava acontecendo, né? Então, parece que o homem, ele toma... O homem mesmo, né? Eu, no caso. O gênero homem. Ele toma uma força que não está em si. Porque ele está vendo a esposa, a mulher que ele ama naquele momento lá. E ou ele faz alguma coisa, ou se entrega para a esposa, porque a esposa sabe mais, foi o que eu fiz, né? Porque eu não sabia nada. Ou faz alguma coisa e se por um acaso morre as duas. Coragem seria deixar minha esposa entregue ou ser cúmplice daquele momento. Eu acho que não houve, não é uma coragem de responsabilidade, não é uma coragem em si. Eu acho que é uma força de Deus, a força da mulher também. Eu acho que é muito mais isso. Esse foi o parto da Catarina. Ah, só para encerrar, né? O Samu ainda chegou lá, aquele senhor, ele fez questão de tirar uma foto, porque ele ainda falou, gente, isso é maravilhoso, porque toda vez quando a gente recebe uma ligação, já fica tremendo, já fica com medo de, puxa, aconteceu o quê? Será que foi um acidente de trânsito? Será que foi isso? Será que foi aquilo? E quando eles vieram socorrer, não uma vida que tinha sido tirada, mas uma vida que estava chegando, foi uma felicidade tão grande da parte deles. Eles falaram, não, tira uma foto aqui, tira uma foto. Aí a foto que tem a Foi. Tatiane na ambulância, lá no SAMU, foi por conta de eles que tiraram, né? Foi eles mesmos que tiraram. E outra coisa que eu acho bem interessante foi quando eles entraram dentro da casa, a Tati estava lá em cima da cama, agasalhada, já bem acomodada, a criança lá no colo dela, a placenta em cima lá
da cama, eles falam, poxa, e aí, o que que é que a gente vai fazer agora? Limpar a casa para vocês, né? Lavar a É, louça? O que que é? Porque já está tudo bem feitinho, planteado, tudo direitinho, né? E aí pronto, maravilhoso. E esse foi, aí voltando, né? Esse foi o parto da Catarina, foi a terceira filha. Só que o tema de hoje, amor, vamos dar uma acelerada aí, que é o parto da Tereza. De vez em é, quando a gente vai voltar, tá? tá. E aí, assim, daí em diante, o parto domiciliar aconteceu. Então, não tinha mais por que, nos próximos partos, eu pensar num parto hospitalar. Era sem lógica. Totalmente sem lógica, né? E aí, tivemos a Bárbara também em casa, a Laura também em casa. E aí veio o parto da Tereza, que é a sexta filha, né? O Ah, tem parto alguém perguntando aqui, amor, a respeito da chegada da parteira. no parto da Catarina não teve parteira, né? Foi totalmente acidental. No Fala que é parto melhor. da Bárbara, a gente contratou a parteira que auxiliou a gente no parto da Catarina. Então estava tudo certo para a parteira vir. Só que daí foi a mesma coisa, gente. Eu comecei a sentir dor, liguei para a parteira, vem, Kelly. Era 20 minutos da onde ela estava para chegar aqui. Aí ela, tá, já tô indo, a bolsa estourou, vem, Kelly, tá, tô chegando. Aí no Vucu Vucu, Walter já me olha, eu já olho para ele. Ele já sabe, ele vai me acompanhando assim, só que de longe. Eu já entrei no banheiro, ele falou, já sei o que vai dar, já. Só ficou só olhando só. Gente, ela E foi tomar aí, banho. quando eu vou tomar banho, ele já sabe. Aí eu já fiquei tomando banho lá, com a água caindo. Com pouco ele já sentiu, eu já virei a cadeira, já fui ficando quatro apoios, ele já ficou me olhando, aí ele olhou para mim e falou assim, eu olhei tipo para ele meio que perguntando. Engraçado, gente, uma coisa que, um parêntese aí. Eu e o Walter, a gente tem uma cumplicidade muito grande na hora do parto. Basta eu olhar para ele, parece que ele já sabe o que, que eu estou perguntando ou o que, que eu quero. E aí eu olhei para ele como se perguntando assim, a Kelly não chegou, ele olhou para mim e falou assim, amorzinho, é a gente de novo. Para mim isso bastou para poder eu ficar no quatro apoios e já falou, agora, já é agora. E ele já se posicionou, a Bárbara nasceu, ele segurou. E aí ele segurou a Bárbara, beijou, a mesma coisa, entregou para mim e aí foi abrir o portão para a parteira. Então assim, mais um parto, né, que foi a gente. Laura, mesma coisa, mais um parto, a gente. E aí a Tereza, agora vamos para a Tereza, sexta filha. Fui na mesma equipe, né, que já conhece a minha história. A Melissa, que foi minha parteira, ela me conhece tanto a ponto de me deixar livre totalmente. Eu falo as coisas para ela, ela me entende tanto assim, ela fala, Tati, são poucas mulheres que eu vejo que conhecem o próprio corpo, que se conhece como você conhece. E assim, e já estava tudo combinado, Melissa vinha para cá e tudo. E aí o Walter fez as coisas que ele faz tão bem que assim, são coisas assim que eu guardo, acho que eu vou guardar para sempre na memória, assim. Que eu fico até meio emocionada de falar assim, o cuidado que ele tem, né? Daí ele fez sanduíche natural, faz suco. Ele cuida da casa para que a casa esteja em ordem, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta feliz naquele dia. Então, assim, tudo que ele pode fazer, ele vai fazer para que eu me sinta o mais confortável e o mais bem possível, calma e tudo. Então, o parto da Tereza, o Walter fez tudo, né? Foi comprar chocolate, comprou cerveja de trigo, que eu gosto, comprou o champanhe que eu queria tomar depois que a Nenê nascesse. Então, assim, ele faz tudo assim para dizer assim, eu estou aqui. Como eu respondi no História, é como se eu vou passar por uma dor, mas meu marido está ali para ser o alívio da dor. Sabe quando vocês falam da doula? Que a doula alivia a dor? No meu caso, eu não consigo ter doula, eu não consigo ninguém pegando em mim fazendo massagem. Mas o Walter, ele faz essa parte do alívio da dor. Eu olho para ele e eu sinto essa coisa de eu estou aqui, eu estou junto com você. Então isso me dá força. E deixa eu só falar uma coisinha, amor. Essa força que a gente dá,
por mais que a gente já tenha uma certa experiência, é tudo sempre uma novidade, sabe? Talvez na primeira não cheguei a fazer isso, não deu tempo. Na segunda eu já sabia alguma coisa, mas não deu tempo. Na terceira não deu tempo. Agora deu, sabe? Então, eu gosto do que é belo, eu gosto do que é bonito, eu gosto da ordem, eu gosto das coisas bem ordenadas, sabe? Então eu comprei umas velas, e as velas tinham um cheiro bom, eu acendi as velas, coloquei aqui do lado do Pantocrator, ficou um ambiente bom, meia luz, escurinha aqui. A Tati gosta de colocar Phil Collins para ouvir e ficava dançando. Só que a coisa foi acontecendo tão de maneira tão natural, porque antes de colocar o Phil Collins no vídeo para ficar tocando, tava um silêncio. E o silêncio, a gente se concentra muito mais na dor, não curte a dor. O silêncio parece que enfatiza muito mais a dor. E a ênfase da dor no silêncio é algo repulsivo, é ruim sentir a dor sem curtir ela, né? Sem colocar nela um outro sentido. A vinda de um filho, a entrega a Deus, essas coisas assim, não dá. O silêncio assim não é bom. Por isso que é ruim sentir dor no hospital. Agora, já dentro de casa, a dor parece que alivia um pouco mais. Porque o silêncio do hospital é aquele silêncio frio, não é algo caloroso. E aqui, já que tinha a luz bruxuleante da vela, a meia luz, então já dava esse aconchego. Quando eu coloquei o Phil Collins, aí a Tati se entregava e ficava dançando e curtindo aquela dor, a tal ponto, gente, que até hoje eu não entendo. Ela me explicou lá na obra dos Santos Anjos, mas aqui eu vou te pedir de novo, amor. Teve um momento, gente, uma dor intensa, tá lá nos destaques do História da Tati, depois vocês dão uma olhada lá. E eu tava, de vez em quando, tava tirando umas fotos, porque tava achando aquilo bonito, eu tava sem fazer nada, deixa eu tirar foto aqui que vai ver que a coisa pressa, né? E aí, de vez em quando, fazia um filme, outro, e eu filmei um detalhe que até hoje eu não acredito naquilo. Uma dor intensa, vocês lembram lá do Bernardo, que eu falei, pô, eu também consegui pare 3, né? E aí eu olho a Tati com aquela dor imensa e ela lá. E começa a sorrir, sabe? Calmamente, dá um sorriso tão bonito. Era um sorriso tão bonito que eu não sabia o que estava acontecendo. E o que era, amor, que estava acontecendo? Que dor gostosa era aquela? Então, foi assim, né? Eu tava com muito medo do parto da Tereza, porque a Laura, eu tive um parto muito dificultoso da Laura. Mesmo sendo o quinto parto, foi bem doloroso, sabe? E no parto da Tereza eu tava muito amedrontada. Então, assim, eu fiquei. E aí o Walter foi colocando as coisas, colocou o Phil Collins, eu comecei a dançar. E nessa hora que eu sentei de frente ao Pantocrator, eu comecei a rezar, eu comecei a pedir, a me entregar mesmo, falar, agora eu tô aqui, Senhor, pode mandar a dor, pode vir que eu tô pronta. E aí foi nessa hora que eu comecei a andar, eu me debrucei assim no sofá, e eu comecei a sentir aquela dor, e aí ó, eu senti, vai vir mais uma contração. Só que foi uma contração tão forte que minhas pernas amoleceram, que eu senti a bebê descendo. E naquele sentir descendo, eu falei, vai ser daqui. É como se eu sentisse, vai ser daqui a pouco. Daquela contração me veio assim uma alegria que eu não. Foi. Gente, eu lembro que naquela hora eu falei assim, esse vai ser o momento mais marcante desse parto para mim. Me deu vontade de rir gargalhando mesmo, assim, ó. E eu comecei rir. E era assim uma coisa muito feliz. E, e aí foi uma coisa assim, o Walter, depois que eu sorri, ele fez justamente isso aí. Ele veio e me deu um beijo no rosto, assim. E daquela hora em diante eu já fui quietinha, já fui pro banheiro, ligar o chuveiro. E daí o Walter foi sentar no banheiro e ficar. E o que é bonito, assim, do Walter é que ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe a hora que ele pode chegar em mim,
sabe a hora que ele tem que só observar, e ele pegou e sentou lá perto do box, e eu fiquei sentindo a dor e olhando ele lá sentadinho, enquanto esperava as coisas acontecerem. E aí foi a hora que as parteiras já foram chegando. Elas chegam assim, gente, elas chegam sem fazer barulho nenhum. E aí eu só vi um vulto assim de alguém passando. E aí eu olhava o Walter, tipo assim, a bolsa estourou. E aí eu falei, já tá perto. E o Walter já pertinho. Isso, eu estava sentado no chão, no cantinho do banheiro, e era uma coisa tão engraçada, porque a Tati eu acho que não estava vendo bem, porque, sim, engraçado, que a maioria dos partos, tirando a Catarina, Bárbara foi no banheiro, Laura foi no banheiro, a Teresa foi no banheiro, então todos foram no banheiro. E aí tem um box, a Tati ficava do lado de dentro, né, do chuveiro, embaixo do chuveiro, se apoiando numa cadeira. Eu estava sentado no chão, em frente ao vaso sanitário, bem no cantinho lá, e tava aquela gente imensa, um monte, eram 4, amor. É, Nosso banheiro é pequenininho, gente. Então tinha mais 4 enfermeiras, a parteira que é cadeirante, né? Tava todo mundo lá dentro. Mas nos deixou um espaço maravilhoso para trabalhar. Eles ficavam tirando foto, assistindo, se emocionando também junto. E aí, no momento de nascer, foram elas que falaram, porque nem eu mais lembro disso. Elas disseram que só deu tempo de eu me levantar, o chuveiro estava ligado, eu lavei as mãos rapidinho no chuveiro e me ajoelhei diante quer dizer, as pernas da Tati, né? E ficava já preparado para receber. De novo, né? Eu acho que tanto da Bárbara quanto da Laura, eu tive aquele sentimento de novo, né? De estar recebendo a minha filha, ligada à esposa, todos, é sempre a primeira vez, sabe? É sempre a primeira vez. Quando fala assim, você tem experiência de ser parteiro. Teu não, gente. Teu não. Foram 4 partos em casa, mas eu não sou parteiro, não tenho experiência de parteiro, porque é sempre a primeira vez. Sabe? Todos foram de maneira diferente. E a Laura, Teresa também veio de maneira muito diferente. então assim, aí quando eu no banheiro, eu viro a cadeira, parece só o fato de eu pegar a cadeira, virar, o Walter já sabe que já está no momento. Então ele já estava lá, eu só dei uma olhadinha, vi que ele já estava na posição, e aí a Teresa nasceu. Teresa nasceu, o Walter pegou ela, me entregou, aí toda aquela coisa de novo. A Melissa, que é a parteira, disse que me deu uma injeção de ocitocina. Foi, Até hoje na perna. eu não senti essa injeção, eu não vi ela chegando, na verdade eu nem vi as parteiras, sabe? Eu só vi elas depois do parto. Então, assim, Walter ali comigo, a gente se olhou mais uma vez, e aí saiu, né? Eu falei, ela nasceu, aí eu levantei, aí todo mundo, você consegue levantar? Consigo, aí fui para a cama, e aí fomos ter os primeiros cuidados, né? Nisso, Que nossos filhos estavam em casa, porque isso foi mais ou menos que horas, amor? Eu já nem lembro mais. a Tereza nasceu 2h45 da manhã. Isso, então as crianças estavam em casa, dormindo. Primeiro a acordar foi a Clarice. E a Clarice viu a Tati já estava na cama já, não era, amor? Ou você estava Tá. saindo? Não, 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 ela assistiu. Eu até pedi para ela ficar longe, né, um pouco. Ela assistiu, a Clarice Aham. assistiu. E depois ela acompanhou tudo. Como a Tati é incrível, que ela não faz barulho. Ela não grita, tá saindo. Se fosse homem, porra, tira esse cara de mim. Isso é uma coisa assim. Mas a Tati não faz barulho, então não acordou as outras crianças, né? E então isso não assustou nem traumatizou a Clarice, né? Não teve isso. E coisa que ela se sentiu bem até ao ver a irmã dela, recém-nascida, já na cama junto com a Tati, ela se sentiu bem. Até o ponto de eu cortar o cordão umbilical, né, amor? E o É, Bernardo também acordou, foi ver, foi aquela uma coisa bonita, deram um beijinho na cabeça da Clarice, ou da Teresa.
E aí, na hora de cortar o cordão umbilical, a Clarice parece que fez o showzinho dela, né, amor? Gente, eu tô passando mal, eu tô passando mal, ela tava amarela. Porque quando a gente corta o cordão umbilical, espirra um pouco de sangue, né? E aí, poxa, a menina é recém-nascida, já tá cortando a menina? Que é isso? Mas assim, e aí a Tereza nasceu, aí as meninas, as parteiras, né? Todo mundo assim, tinha uma que tinha a primeira vez que tinha assistido um parto domiciliar, ela tava assim, nunca tinha visto uma coisa Encantada. tão bonita, sabe? E assim, elas não tocaram em mim, elas, na verdade, elas só participaram do parto olhando, é como se a Melissa já tinha falado, olha, é eles dois, a gente só intervém se necessário. Então, elas deixaram a gente muito livre, que foi sempre o que eu pedi para a Melissa, né? Melissa, a gente já tem 3 partos domiciliares, eu e ele. Deixa a gente bem livre, se acontecer alguma coisa, você vai e faz as intervenções necessárias. Então, assim, as meninas saíram depois, aí ficou eu, Walter e minha mãe. Aí foi a hora que a gente foi. Ah, minha mãe viu o parto também, viu? É o segundo parto que ela vê. Minha mãe fica super emocionada. E aí a gente pegou e foi abrir o champanhe, tomar champanhe, olhar a Tereza, colocar a Tereza para mamar e toda aquela coisa, Bernardo aqui, Clarice aqui. Então, mais uma vez foi aquela experiência para a gente que dá aquela renovada, sabe? Tanto eu como mãe me sinto renovada, acho que o Walter também como pai, a gente como casal, né, amor? Sim. Uhum. Isso muda bastante, gente. Muda. O parto é uma espécie de cumplicidade entre esposo e esposa. Eles falam assim bem diretamente para os homens, sabe? A gente coloca o bebê dentro. É fácil ser homem para isso, né? Agora também é fácil e eu quero ver qual é o homem também, de tirar ele, de aparar aquilo que você colocou lá dentro também. Porque isso dá uma cumplicidade imensa entre esposa, esposo e filhos. A gente sabe que parece que o sentido do sofrimento da esposa muda também na concepção do homem. Eu acho que se, né, é coisa meio que impossível, mas se os pais tivessem essa oportunidade, nem antigamente era assim, né? Geralmente os homens saíam lá pro meio do mato, né? Deixava as mulheres com as parteiras de outrora, mas se o homem tivesse essa oportunidade de ver seu filho nascer, de segurar o filho nascendo, de saber que está gerando uma vida realmente, e essa vida está ligada na sua esposa, eu acho que teria muitos casais assim que se amassem ainda muito mais. Porque é uma ligação muito forte com pai, filho e a esposa. É uma ligação muito forte. A gente fica meio que emocionado, não só emocionado, mas a gente tem essa ligação muito forte. Uma coisa que eu achei, amor, com relação aos partos, muito, muito forte, é que com o Bernardo já tinha tido isso. Aquela relação que teve com relação ao parto do Bernardo no hospital, já tinha um pouco isso, porque eu vi seu sofrimento lá, né, lá no hospital. Eu não Aham. participei, eu não segurei, mas eu me senti responsável por ele quando tiraram ele de perto. Mas agora com a Catarina, que foi aquele divisor de água, que me fez ser mais pai, que me fez ser mais homem, mais responsável. A Catarina, assim, o parto da Catarina, né, foi um divisor. E aí os outros sucessivos, todos os outros 4 partos foram em casa e só enfatiza cada vez mais. Hoje eu sou um pai, como é que escreveram até agora há pouco aí? Um paiteiro, como é que é? Parteiro, pai parteiro, sei lá como é que chama, né? E isso com Aham. muito, muito, muito orgulho. Me dá uma força danada. Então, assim, eu vou falar agora um pouco para as mulheres, né? Walter falou para os homens, vou falar um pouco para as mulheres, né? Nem todas as mulheres vão ter oportunidade de ter um parto em casa. Não, nem todas as mulheres podem ter. Tereza chorando. Você quer que eu pegue? Pode, pega, pega. Ele vai pegar. Então, assim, nem todas as pessoas vão conseguir ter um parto em casa. Tem gente que tem problema de saúde, tem gente que não tem como, não tem uma equipe, tem gente que não se sente segura. Então, assim, nem todo mundo vai ter.
E eu vou falar para as mulheres que querem ter um parto natural, que sempre é uma pergunta que me fazem. O que você tem que fazer para ter um parto natural? Para conseguir, para não ter medo. Aí eu falo, gente, eu tenho medo. Eu tenho medo. Agora no parto da Tereza eu tive medo. Só que na hora que a coisa, que é aquela hora mesmo, você tem que largar o medo de lado e falar, Senhor, é agora. Eu estou aqui, eu estou entregue. Pode vir, eu estou pronta. E o que eu falo para todas as mulheres, se entreguem às contrações, se entreguem à dor, se entreguem àquele momento, deixa abrir suas costas, deixa a coisa acontecer. Não fica travando, como se eu não quero sentir, eu não quero outra contração, eu não quero, eu não quero. Não, faça assim, ó, vem, é meu filho que está vindo, é o meu bebê que está chegando, né? Peça pelas contrações e relaxa o corpo, entrega. Isso, eu falo que depois que eu aprendi isso, gente, é isso que faz Aprendeu meus só? partos. Você Hã? aprendeu só isso? Aprendeu sozinha? Eu ouvi de uma mulher chamada. O pessoal que acompanha coisa de parto conhece, ela chama Janete Balasca. Eu acho que é esse o nome dela. Uma vez eu fui para um workshop e essa mulher falava que o segredo do parto está na cabeça. Eu lembro que ela falava: o segredo do parto está na cabeça. Se a mulher se entrega e a cabeça dela se entrega àquele momento e ela pede e ela vive as contrações, a dor, embora seja intensa, ela acontece de uma maneira mais. Parece que o parto flui, sabe? O parto flui. Então, assim, o que eu falo para vocês, mulheres, é se entreguem, peçam a dor, vivam a dor, queiram o bebê, queiram a contração. E eu sempre falava assim para Nossa Senhora: só mais uma, só mais uma. E eu lembro que eu cantava uma música que sempre canta no Mosteiro das Clarissas, e entre uma contação e outra eu ainda cantava essa música baixinho, onde falava de cumprir a vontade de Deus. É uma oração de São Francisco. E eu cantava essa música baixinho. Então, assim, isso ajuda a acontecer o parto de uma forma menos dolorosa, mas que flui melhor. Então, assim, as mulheres, mesmo com medo, se entreguem. É isso que eu queria falar para as mulheres. Essa daí é a Tereza, né? Oi, gente, eu sou a Tereza. Assim, estou falando mal de mim. Então, assim, o que a gente queria passar para vocês é: quem tem dúvida sobre parto domiciliar, pesquise. Quem tem dúvida de parto normal, pesquise. Os maridos que estiverem, os homens que estiverem por aqui, apoiem suas esposas, estejam com elas, né? E deem força mesmo, né? Seja um alívio da dor para suas mulheres. Às vezes vocês não vão ser Ah, a doula vai estar lá, mas vocês podem criar um ambiente de segurança, né? De carinho, de proteção. O homem está aí para proteger as mulheres, né? E eu nunca me sinto tão protegida quanto no dia do meu parto, quando o Walter parece que me envolve de carinho, de proteção, assim, para eu poder ter o nosso filho, nossa filha, no caso. e o pós-parto também, gente, porque é bonito tudo isso, é todo, assim, de uma maneira vivida desse jeito que eu e a Tati vivemos. Foi uma coisa realmente bonita, marca bastante. Mas e depois, sabe? Principalmente para o homem, que no caso da Tati, ela teve o parto em casa, foi bonitinho, aquela coisa toda. E depois foram o quê? 6 filhos. A Tati ficou lá de resguardo, eu tive que cuidar dos 5, 6 e 7, porque a esposa também tava acamada, estava de resguardo, então eu tive que cuidar dela também. E eu não faço comida tão bem quanto ela, mas eu faço com o arroz e o feijão que eu faço uma torrezinha de arroz, coloco o feijãozinho do lado, coloco uma folhazinha de hortelã e falo: amor, com amor, né, amor?
Mas então, o homem também, ele precisa ser homem também para cuidar da esposa durante o resguardo. E é um tempo muito difícil para a mulher. Até hoje, amor, eu ainda não entendo muito bem isso. Porque uma hora a Tati está hiper feliz, outra hora ela está depressiva, que meu Deus do céu. E aí, eu não sei se eu dava atenção a ela, dava atenção aos 5 que ficava pedindo pai, 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 pai o tempo todo. E depois o mamá da Teresa, que começou a dar problema, não foi, amor? A Tati sempre foi a Tati é uma vaca parideira, não é uma vaca leiteira, não, sabe? Então, esse tipo de gado que eu já marquei, que eu sou um bom fazendeiro aí, o gado para dar filhos, né? Agora, para amamentar, a Tati não foi assim tão boa. Ela tá terminando de me engofar aqui, amor. Tudo melecado. E aí, nesse momento também, era muito complicado. Porque o homem se sente, agora é a nossa vez, né? A gente se sente impotente diante daquilo, não dá para fazer nada, eu não posso curar as feridas dos seios da Tati, eu vejo ela chorando e aqui... Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Tati, quando vocês acham que a Tati é forte, eu convivo com ela aqui dentro. Eu sei das fraquezas da minha esposa. E eu sei da fortaleza que ela é também. Os seios dela estavam cortados. Mulheres aí sabem o que é um seio cortado. Ela colocava um pano na boca. Que pano era aquele, amor? Era uma toalha? Fralda. Uma fralda na boca. Mordia aquele negócio com tanta força, enquanto a criança estava sugando os seios dela. Era com tanta força que eu saía de perto, eu não queria ver. Às vezes eu falava, puxa, precisa realmente disso? Para quê? Essa coisa toda. Qualquer coisinha, eu comprei uma lata de fórmula, né, amor? Como chama a lata lá? Um leite em pó aí para criança, para bebê, né? Aptamil 1. E eu falei, poxa, a Catarina foi assim, a Bárbara foi assim, a gente dava fórmula para elas, né, há algum tempo. Então, Tereza também poderia ser assim, não precisava daquilo. Mas mesmo assim a Tati falava, não, dessa vez vai, eu vou conseguir. Caraca, olha só, gente, como tá gorda essa menina, olha as bochechas dessa menina, ó. Se não fosse esse sacrifício da Tati, de dar literalmente o seu sangue para essa menina que fica gorda assim, ó, e a gente, esposo, pai, ficar segurando também a barra do lado de cá, sei lá. Então, o homem, o pai, ele tem que ver isso também, sabe? Não só achar bonito tudo isso, mas ser esse sustento da mãe no pós-parto. Às vezes, a Tati, de fato, às vezes ela parecia um pouco depressiva. E o que é que eu poderia fazer para que ela melhorasse? Então, um prato de comida diferenciado, um tratamento, eu levava uma mesinha lá para a cama, um tratamento diferenciado, umas mensagens no celular, umas piadinhas, umas dancinhas, né, amor? Alguma coisa a gente tinha que fazer para ver se ela grava essa mulher aí dentro de casa. Gente, a parte da dancinha aí deixa para lá, tá? Já tô falando merda, amor. Já. Gente, eu não vou contar, eu vou contar sim. Aí, eu tô falando merda. Um dia eu tava meia deprê, né? Porque vocês sabem que o hormônio do parto a gente oscila muito, né? E aí tem dia que a gente tá alegre, tem dia que a gente tá deprê e o peito tá ferido e aquela dor e a gente tá agoniado e é o leite e a Dede chorando o tempo todo. Eu meia deprê. E aí eu falei, não, amor, fica com ela um pouco que eu vou tomar um banho. Aí tomei um banho e fiquei melhorzinha, né? Na aparência, né? Aí o Walter veio e viu que eu tava meio tristonha, assim, ele falou assim, amor, você já tá boa já, ó. A gente já pode até pensar no Álvaro. Aí ele começou a fazer uma dancinha, vem Álvaro, vem Álvaro. Gente, eu não aguento. E eu ri tanto naquele dia, assim, e essas pequenas coisas, assim, que ele faz, me alegra, sabe? Muda meu humor, né? É um chocolatinho, é um suco, né? E essas brincadeiras, então, essa cumplicidade, é ver o cuidado dele com os outros, né? Com os outros meninos, é ver ele
Gente, eu via o Walter assim com olheira, assim, ó. Chegava 7, 8 da noite, o Walter com olheira. O que é isso daí que está indicando? Tá indicando aqui 22, 21, restante. O que é isso? Tchau, amor. Já? Já. Tchau, Ah, amor. 15, Acabou. 14. Beijo, gente. Obrigada. Gente, eu acho que eu vou salvar a live e vocês assistem depois. Um grande Então abraço para tá. vocês. Beijo. Tchau. Vem, Álvaro. Não!